Então, gente, Pronto, ó, agora começou a gravar. Fica à vontade. Deus, mas eu vou ver o vídeo depois, tá? Tá bom, Márcia. Tchau, Gratidão. meninas. Tchau, tchau. Então, vamos lá. Então, vou começar aqui. Já algumas pessoas caíram aqui, ó, com a apresentação, onde eu estava, né? Trabalho nessa área de desenvolvimento humano, né? Tenho essa especialização em comportamento, que a gente vai falar muito sobre comportamento, porque é através dos nossos comportamentos que nós tomamos nossas decisões. E muitas vezes, devido a esses comportamentos, algumas raízes, algumas crenças que podem limitar por medo, que impedem da gente entrar em ação, da gente conseguir realizar. Então, como eu falei ali no começo, a gente teve aí anos difíceis, né, que vem aí tomado de pandemia, de muitas incertezas, só que eu acho que agora as coisas estão começando a se normalizar, e agora a gente tem que tomar uma tomada de decisão para o ano de 2023, não é verdade? O que vocês acham? O pessoal está entrando, peraí. Então, na hora da gente dar aquela virada de chave, então eu estou aqui para poder estar guiando vocês no dia de hoje. Boa noite, Aninha! Seja bem-vinda. Né? Então, o comportamento e especialização no foco em mulheres. Então, eu trabalho com mulheres. Então, eu dou treinamento há mais de 20 anos. Comecei ali, a Dani, ela começou ali no início da minha carreira, eu treinei a Dani. Na verdade, a Kátia foi minha primeira chefe. Olha isso, estou tão feliz de estar aqui. Bastante tempo, né? Ali, ó, gente, no início da minha carreira, fui gerente dela, treinei a Dani para se tornar balconista. Eu te treinei para gerência também? Foi, né? Então, desde essa época, eu já treino funcionários, já treino pessoas que se transformaram em grandes líderes, que essa menina, olha, tinha um discernimento, uma calma. Então, desde lá, só mudei de área. Antigamente eu trabalhava na área da saúde, né? Trabalhava na área ali de drogarias, trabalhei em hospital, me tornei farmacêutica, e também gerenciei, supervisionei farmacêutica, mas sempre ali naquela linha de treinamento. Mas desde 2019, que eu deixei essa área, não para trás, porque está com a gente, né? Não tem como mudar. Ainda vem o pessoal ligar para perguntar sobre o medicamento, sobre o Baduês, que não sai de nós. Você está na área ainda, Dani? Não, virei contadora. Olha aí, opa, muito bom, hein? Muito bom. Então, mas está na gente, né? Não tem como esquecer. Aí eu me dediquei a entrar na área de desenvolvimento humano, mas aqui no percurso vocês vão conhecer um pouquinho dessa história para entender como que eu mergulhei nessa área aí, da área da saúde para a de desenvolvimento. Né? Então, eu sou especialista em produtividade e gestão de tempo, porque a gente, como mulheres, nós temos aquela demanda, né, de querer dar conta de tudo, e nem sempre é assim. A gente pode dar conta, mas a gente tem que entender um pouquinho sobre as nossas prioridades. Então, me especializei nisso, porque foi bem nesse foco, nessa dor que eu caí. Como dar conta de tudo depois que eu me tornei mãe. E aí eu fui atrás de ter esse conhecimento, e hoje eu ensino essas mulheres aí a ter mais produtividade, mais gestão de tempo. Então, eu ajudo as mulheres a ativar esse poder, a conquistar a vida que elas desejam através de treinamentos voltados para desbloqueio, né, de crenças que limitam, muitas vezes, vocês irem além. Então, eu sou master trainer, eu sou coach, eu sou palestrante, consteladora familiar, dou mentoria, tanto mentoria individual como mentorias em grupo, para a área de negócios, ajudo você no seu posicionamento da sua empresa, como no posicionamento da sua vida também. E também sou escritora, acabei de lançar meu segundo livro, que fala sobre liderança, conta um pouquinho da história da Raia, ela que foi na escola, né? E hoje eu também ministro treinamentos empresariais para líderes. Mas hoje, o foco desse treinamento é falar sobre os pilares que vão trazer sucesso para vocês. Porque a gente almeja esse sucesso, não é verdade? Acho que todo mundo que está aqui se veio, pelas chamadas que eu fiz, está almejando esse sucesso. Mas vamos entender um pouquinho o que seria esse sucesso. E, meninas, como eu falei, fiquem à vontade para quem quiser falar, perguntar, tá? A casa de vocês também. Aqui a gente faz um bate-papo. Levanta a mão aí, porque muitas vezes vocês que estão com a câmera desligada eu posso não ver. Levanta a mão, que aí eu dou a voz para vocês, só ligar o microfonezinho, e quem
não souber onde que levanta a mão, liga o microfone e fala, tá bom? Então, o que significa sucesso? Alguém aqui quer falar? Para vocês aí, o que significa sucesso? Alguém quer arriscar ou todo mundo é tímido aqui? Tímida, né? O que é sucesso para você, Dani? Vou começar a perguntar. Brincadeira, senão o povo vai fugir do workshop. Para mim, sucesso é quando você tem certeza que aquilo que você está fazendo é a sua missão de vida. Para mim, sucesso seria isso. Muito bom. E deixa eu ver aqui. Ana Carolina, o que é sucesso para você? É a visão de sucesso. Para mim, o que é sucesso, eu acho que é a soma de várias realizações, assim. Boa. Vivian Perpétuo, o que é sucesso para você? Vivian está por aí? Sucesso para mim de fato, é soma de várias realizações, como mãe, como empreendedora, funcionária, né, como trabalhadora, na profissional e familiar. Para mim, sucesso é isso. Você poder criar os seus filhos, sabe? Dar uma boa educação. Exatamente. Ter sua moradia, né? Isso. Estar realizada profissionalmente. Então, para mim, é a soma dessas conquistas, né? Exatamente. Aqui, gente, não tem certo e errado. Quem quiser falar, escrever no chat, tem vergonha de falar, fiquem à vontade. Não precisa ficar com ideia, ela vai me chamar, ela vai me chamar, fica à vontade. Essas daqui eu já chamei, que eu tenho uma liberdade, que eu já conheço um pouquinho elas. Eu sei que elas não vão brigar comigo aqui, né? Camila, ó, minha convidada aqui, Camila, conheci aqui há pouco tempo. Quer falar um pouquinho, Camila? O que é sucesso para você? Colocar ela no fogo. Aí, ó, ela fugiu. Então, eu vou ficar aqui, ó. Mentira, ela tá com a conexão meio ruimzinha, entre e sai. Então, vamos lá, gente. Sucesso. Muitas vezes, não pensamos o que o sucesso basicamente significa para nós. Algumas as meninas colocaram ali. Você já parou para pensar qual é o seu conceito de sucesso? Eu acabei de perguntar para vocês. Indo mais fundo, né? Você já avaliou se está perto ou longe dessa definição? Então, muitas palavras aí, realização profissional, né, família. E aí, vocês estão perto desse sucesso? Já pararam para pensar? Falta um pouquinho? O que está faltando para conquistar esse sucesso? De repente, aquela viradinha de chave. Né? Então, eu vou falar assim, o que é sucesso para mim? Sucesso para mim é alcançar os meus objetivos de vida. Tudo que eu almejei, tudo que eu coloquei como meta. É fácil a gente conseguir almejar nossos objetivos? Fácil não é, mas a gente precisa o quê? Definir ali quais são as suas metas, colocar em prática e entrar em ação. Então, se eu conseguir estar alcançando esses objetivos de vida, para mim é um sucesso. Ser fiel àquilo que eu acredito. Né? Eu não sei qual é a condição de vocês hoje, mas muitas vezes as pessoas têm, né, uma crença, elas acreditam em algo, e muitas vezes não conseguem viver daquilo que elas acreditam. Por quê? Porque as pessoas ao redor, né, fazem julgamentos, né, querem dar palpite na sua vida, e por muitas vezes você acaba deixando a sua verdade de lado para abraçar a verdade do outro. E você deixa de viver aquilo que você acredita. E acaba vivenciando uma vida que colocaram para vocês, e não uma vida que vocês realmente merecem viver. Então, isso para mim também é sucesso. Fazer o que eu amo todos os dias. Estar aqui com vocês é algo que, para mim, é muito sucesso. Porque eu vejo aqui mulheres que eu falo, independente, se a sala tivesse com 20, com 30, com uma pessoa, eu estaria aqui dando o meu melhor. Por quê? Porque eu amo isso que eu faço. Na época que eu trabalhava na drogaria, a Dani me conhece muito bem, eu me dedicava, eu entrava de cabeça, eu brigava pelos funcionários, porque eu amava aquilo que eu fazia. Eu amava. Era dia e noite, a pessoa ia trabalhar e voltava pensando naquilo. A gente não tinha nem vida, né, Dani? Plantão em cima de plantão. Mas eu era feliz.
Hoje eu estou num outro nível e sou feliz com o que eu faço. Pensa, aquelas pessoas que trabalham, estão em trabalhos, serviços que não traz felicidade. Muitas pessoas até recebem muito bem financeiramente, porém elas não estão realizadas porque elas não estão fazendo aquilo que elas amam. Elas fazem por quê? Porque precisam do dinheiro. E às vezes ela até sabe o que ela precisa fazer, mas ela não tem coragem de deixar aquilo para poder enfrentar um novo. Por quê? Por causa do medo. Mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, sucesso, para mim, resumidamente, é isso. Alcançar os meus objetivos, ser fiel ao que eu acredito e, principalmente, estar alinhado aos meus valores. Aquilo que realmente está ligado aos meus valores. Porque valores, gente, é aquilo que está em você e que faz você tomar todas as suas decisões. Então, o valor é muito forte. Quando você vai contra o seu valor, é onde você começa a ficar infeliz. Porque você está fazendo aquilo que está contra você. Entendeu? Então, vamos lá. Quem acompanhou aí meus stories, eu não sei por onde, quem entrou, eu consigo chegar no grupo, que eu fiz stories ali, fiz. A gente falou sobre o quê? Sobre 4 pilares, que são os pilares do sucesso. Lembra que eu fiz uma enquete? Eu até já sabia o resultado, né? Que qual desses pilares aí é o que mais está pegando para você conquistar sucesso? Foi bem que 90% pilar financeiro. Vocês concordam com isso? Escreve aí no chat. Sim, não. Se o pilar financeiro está pegando. E aí, uma pessoa só, né? 10% ali, que foi uma pessoa, colocou o pilar mental. Né? Teve umas que colocou... não, foi 2, porque uma foi pilar mental e pilar financeiro. Falei, que legal que o resto tá, mas não é. O que está pegando mais, o outro falou, para mim é tudo. Que está ali desconcertado. O financeiro, o pilar físico, o pilar mental, o pilar social. Isso é um quadrante que faz que a gente fala dentro do coach, que é a roda da vida, que faz girar a sua vida para você ter êxito, para você ter prosperidade e principalmente para a realização do sucesso. E para muitas pessoas, tem pessoas que acham que sucesso é ter dinheiro, é ser rico. Mas como foi muito bem colocado, cada um aqui que citou uma coisa, ter sucesso é você ter realizações. Mas às vezes, por causa da nossa rotina, ou de muitos fatores que estão alinhados à nossa vida, nós não conseguimos conquistar o sucesso. Não conquistamos o sucesso porque colocamos certas prioridades em segundo plano. E abraçamos, em primeiro lugar, outras prioridades que muitas vezes não está alinhada à nossa essência, está alinhada a outras pessoas. E a mulher tem disso. Principalmente a mãe. Quem é mãe aqui sabe do que eu estou falando. Muitas vezes pega ali, abre mão, né, de alguma coisa, por quê? Por causa dos filhos. Mas eu vou estar falando mais detalhadamente sobre cada pilar um pouquinho mais para frente. Mas, para a gente ter sucesso, o primeiro passo para ter sucesso, você precisa fazer uma coisa que nós chamamos, dentro do desenvolvimento pessoal, de mindset. Que, na verdade, é o quê? Mentalidade. Mudança de mentalidade. Existem 2 tipos de mentalidade que a gente fala. Uma é mentalidade de crescimento e a outra é mentalidade fixa. Acho que não dá para vocês. Vocês estão conseguindo ver o desenho? Acho que eu vou dar uma aumentada aqui, que acho que não dá para ver muito bem. Acho que agora ficou melhor aqui, né? Então, vou começar com a mentalidade fixa. Quem é? Aí vocês vão ver onde vocês estão se identificando. Mentalidade fixa é uma pessoa, são, né, aquelas pessoas que acreditam que suas limitações são características permanentes. Sabe, eu sou desse jeito, eu não vou mudar, é assim mesmo, e se conforma com a situação. Nada muda. Até tem um desenho aqui que fala, né? Se eu não sei fazer, não quero nem tentar. Então, as pessoas desistem de desafiar-se para fazer algo diferente, porque ela não sabe fazer, mas ela não vai cultivar algo diferente, porque ela tem medo do que é diferente, do que é novo. E também tem lá, eu não sou bom nisso, eu não sou boa naquilo. Ai, fulano é melhor do que eu não sou capaz. Né? Se é muito difícil, eu desisto. Quantas pessoas, eu não sei, ou vocês mesmos já deixaram de fazer alguma coisa por medo? Né? Por achar que não ia conseguir.
Então, eu gosto só daquilo que eu sei. O que eu não sei, eu não procuro. Então, isso são pessoas de mentalidade fixa. E o que acontece com uma pessoa de mentalidade fixa? Ela não cresce. Ela não consegue êxito. Ela não consegue ter sucesso. Ela fica estagnada em algo que nós chamamos de zona de conforto. Eu estou com um emprego ruim, porém eu estou ganhando, né? Tá dando para sobreviver, mas eu tenho um sonho de empreender, montar uma empresa. Mas eu não vou fazer, será que vai dar certo? Eu tenho medo, o que as pessoas vão falar? Como é que... eu não vou ter um salário fixo, será que eu vou conseguir? E aí vai protelando, vai deixando para depois e continua naquele trabalho que não está alinhado ao que é o seu propósito. E o que vai acontecer com essa pessoa? Estresse, depressão, ansiedade, crises de pânico. Já cheguei no momento de estar num lugar que, sabe quando você levanta e você vai trabalhar, chega a dar tremedeira, porque você não quer estar naquele lugar. Mas você tem que estar lá, você tem que cumprir aquela meta. Só que por quê? Porque você não tem a coragem de fazer algo diferente. Quando eu tinha esse sentimento, eu já ia lá e já resolvia isso. Eu já saía feliz. Eu lembro que a minha demissão lá da Arraia, que eu... Nossa, como eu fiquei feliz. Porque eu já tinha cumprido, eu era quase 10 anos lá e eu já não queria mais. Eu estava me formando a farmacêutica, já era outra coisa. E era puxado, eu não queria mais. Eu consegui ser demitida, sair de lá, de cabeça erguida e feliz. Mas eu poderia estar lá enrolando, porque eu ainda estava terminando a faculdade. Mas não era mais para mim. Eu falei, eu não quero, vou sair. Mas quantas pessoas têm coragem de fazer isso? E ficam lá naquela mesma, né? Naquele mesmo ciclo. Né? E aí tem a outra mentalidade, que é onde eu quero abordar com vocês, que é a mentalidade... Pode falar, Karina. É o que você está falando agora, é o que eu estou pensando aqui, né? Que você falou de realização e tal. Às vezes a pessoa chegou no ponto que ela almejou, mas ela viu que ela não está feliz. Eu acho que o sucesso está atrelado muito à felicidade também. Se a pessoa está feliz, ela está realizada. Então, se você não está mais feliz, né, já está na hora de você buscar algo que realmente te traga, né, o brilho nos olhos, a vontade, o desejo, né? Então, talvez ela chegou no sucesso que ela almejava, mas ela viu que ali já não basta mais. Porque, igual, eu estou ganhando bem, mas eu não estou feliz no meu trabalho. Então, será que realmente é um sucesso? Se você não está feliz, eu acho que o sucesso ele tem que estar, sim, né, alinhado à felicidade. Então, tem que ser os dois, né, juntos. Exatamente, você tocou num ponto que eu já ia falar também, que tem pessoas, porque assim, muitas vezes, o que acontece? A gente almeja, a gente tem um objetivo. Eu falo que a gente tem que viver de metas. Quando você atingir, mas isso é o quê? É um ciclo que foi colocado dentro, né, do nosso currículo que fala. A gente nasce, a gente estuda, a gente faz uma faculdade, a gente trabalha ou vai fazer um concurso. E isso foi um dos mentores que eu tive, ele pegou e falou, né, que foi o questionamento maior dele. E depois? Principalmente quem é concursado, porque muitas vezes quem é concursado, alguns têm oportunidade de plano de carreira, outros não. E aí tá lá, tendo aquela vida, até que ganha bem, mas não tem mais aquela emoção, aquele algo diferente, se torna mesmice. Ele conquistou exatamente aquilo que ele queria, mas e o depois? Porque o ser humano, ele vive de realizações. Se a gente não tem realizações, nós somos meio que mortos em vida. Você está deixando um dia após o outro. Hoje eu vou trabalhar. Né? E eu conheço muitas pessoas que têm isso, vivenciam exatamente isso. Ela se realizou, mas e depois? Né? Pode falar, Dani. Kátia, uma coisa também que eu acho que você citou também, que é a questão do medo. Eu acho bem relevante essa questão do medo, porque, assim, por exemplo, eu trabalhei na farmácia e lá eles pagavam 2 cursos, né? Antes de fazer farmácia, eu já tinha feito técnico de contabilidade. Eu já sabia, desde 2000, que era para que eu seguisse essa carreira de contabilidade. E quando eu fui trabalhar na farmácia, eles pagavam os 2 cursos, administração e contabilidade.
o que estava mais próximo para mim seria administração, né? E aí eu optei por fazer farmácia porque eu tinha medo de ser gerente. Eu não queria ser gerente. Então, assim, por medo, eu optei por fazer uma faculdade que não tinha nada a ver comigo, não concluí a faculdade e tive que voltar. E, assim, se eu tivesse feito administração, com mais 2 anos, eu conseguiria ter me formado. Eu atrasei o meu processo 10 anos porque eu fiquei com medo de ser gerente, virei gerente, fiquei lá na gerência durante 8 anos, não tinha como fugir mesmo. Por isso que eu vejo que, às vezes, o medo, ele te afasta da sua realização. Exatamente, Dani. Exatamente isso. Poxa, você não conhecia gerente, você nunca me falou, te treinei tão bem. Não, mas é exatamente isso que a Dani falou. A gente vai falar um pouquinho mais sobre... Gente, vocês ficam à vontade, viu? A gente está aí numa quantidade de pessoas que dá para a gente, né, abrir o diálogo. Muitas vezes são coisas que vocês podem estar até passando ali, a gente consegue estar trabalhando isso ainda hoje. Então, realmente, o medo é um dos maiores fatores da mentalidade fixa. O medo, ele realmente, ele bloqueia, né? Eu vou estar falando um pouquinho, já, mas só para a gente finalizar essa parte, como a Dani mesmo citou, eu já queria fazer farmácia, e realmente, lá onde a gente trabalhava, ele pagava essas faculdades para a gente tinha a bolsa, eu escolhi a farmácia porque eu queria ser farmacêutica. Né? A Dani queria a outra parte, mas não queria ser gerente, acabou sendo gerente, fez farmácia, que foi algo que não veio de encontro com ela, porque é uma faculdade assim que tem muitas coisas, né? E muitas vezes que você tem que gostar da área, que é saúde. Se você não gostar, você não vai. É diferente da administração, como ela falou, se eu tivesse feito, poderia ter linkado para vários lados, várias coisas. E aí nós temos o outro lado, que é a mentalidade de crescimento. Né? Que o quê? Pessoas com a mentalidade de crescimento, eles creem que pode desenvolver o seu potencial nas mais diferentes competências e habilidades, desde que se dedique para evoluí-las. Então, uma pessoa de mentalidade de crescimento, ela pensa, se eu erro, quero tentar de novo. Ela não tem medo de errar. Uma pessoa com mentalidade fixa, ela não faz porque ela tem medo de errar, fazendo comparativo. Então, para não errar, ela não faz. A Dani citou um exemplo aí. Aí, o outro. Ouvir como as outras pessoas fizeram, se aquilo ali pode ajudar. O quê? Modelagem, de você prestar atenção no outro, modelar o outro, aprender com o outro e colocar em prática. Uma pessoa de crescimento faz isso. Uma pessoa de mentalidade fixa, muitas vezes, ela não quer nem aprender. Às vezes ela traz um pouquinho do ar de inveja, porque ela não consegue fazer. Ela vê o outro fazendo, então muitas vezes ela não fica nem feliz com a vitória do outro. Porque ela não consegue. Sabe aquelas pessoas, quando você está fazendo, entrando em ação, elas começam a te julgar? São exatamente essas pessoas que têm uma mentalidade fixa, que não têm coragem de fazer o que você faz, e ela precisa se sentir bem. Então ela vai te criticar. Ela não consegue ficar feliz com o progresso da outra pessoa. Enquanto a pessoa de mentalidade de crescimento, ela fica feliz, ela abraça, ela anda junto. Porque ela quer aprender. Ela pega, ela vai lá, senta do lado, me ensina, deixa eu aprender o que você fez, que eu quero tentar também. Entendeu? Então, adoro receber feedback, isso me ajuda. Mas esse feedback é o quê? Feedback negativo. Hoje, eu sou, além de uma das mentorias que eu dou, é mentoria de oratória. A mentoria de oratória, eu ensino a destravar o medo de falar em público, acertar na comunicação, e não serve só posicionamento, como faz vídeo, bloqueios para você conseguir posicionar, como eu trabalho com empreendedoras também. Então, eu dou essa mentoria. Mas como eu cheguei nessa mentoria? Porque lá atrás eu recebi um feedback negativo. Eu era palestrante, eu dava treinamento e eu tinha um vício de linguagem. Tudo que eu falava né. Só que ela, né. E era tão gritante que era um vício de linguagem que eu não percebia.
E por causa disso, eu fui atrás de fazer um curso de oratória. Me aperfeiçoar na minha comunicação, porque eu trabalho com comunicação. Gostei do negócio e fui lá, fiz uma certificação habilitada para me dar mentoria de oratória. E hoje eu ensino outras mulheres. Então, eu me desafiei a fazer algo, eu poderia ter achado ruim. A pessoa está falando, mas ela nem faz. Eu estou aqui fazendo, ela nem faz. Isso é muito da mentalidade de fixa. Não, eu olhei de um lado positivo, me observei, realmente eu vi. Caramba, quanto é que eu falo? E eu falava muito. E hoje, gente, eu não me livrei do né. Mas eu diminuí, porque dentro da oratória até eu falo sobre o vício de linguagem. Não é que você vai extinguir, porque faz parte da gente. Mas você consegue diminuir bastante para trocar por outras técnicas. Né? Que isso daí é para um outro momento. Então, isso é mentalidade de crescimento. Você está disposto a fazer algo diferente. Então, por exemplo, eu preciso passar de um patamar daqui para um patamar maior. Você sabe que muitas vezes sozinha você não consegue. Uma pessoa de mentalidade fixa. Mas tem uma pessoa, sabe que tem uma pessoa que pode ajudar, ou vai fazer um curso, ou vai fazer uma mentoria, investir num terapeuta, eu não estou muito legal, eu preciso, né, eu estou com depressão, mas não faz. Porque acha que vai conseguir fazer sozinha. Uma pessoa de mentalidade de crescimento, eu quero aprender mais, então eu vou investir. Se essa pessoa pode me levar para um patamar maior, eu invisto nela. Eu invisto nela. Tem pessoas que, eu estou aqui desse caminho que eu falei, há 4 anos. Então, tem pessoas que consomem os meus produtos gratuitos faz tempo, aí na hora que vamos lá fechar, para você passar para o próximo patamar, ela não vai. Ela fica ali ainda se sabotando. E ela poderia estar num nível muito maior do que ela está hoje. Então, para a gente ter sucesso na vida, é através das nossas decisões. Mas eu tenho a mentalidade fixa, Kátia. Eu consigo ter uma mentalidade de crescimento? Consegue, porque tudo na vida é treino. A mudança de mentalidade é treinada. Através do quê? Do seu autoconhecimento, do seu desenvolvimento pessoal, que vai estar alinhado ao seu desenvolvimento profissional também, porque uma coisa é alinhada à outra. Então, vou entrar já no assunto que a Dani já antecipou, é o medo. O que é o medo? O medo é aquela sensação gerada a partir de situações de perigo ou de preocupação de algo que aconteça de forma contrária àquilo que está previsto para você. Quando acontece que as pessoas têm aquele medo de elas não de fazer algo diferente. A Dani teve medo, ficou 8 anos presa a uma vida que não era dela. Olha quanto tempo ela perdeu, que ela poderia estar bem mais à frente dentro daquilo que ela já sabia que ela gostava desde o início. E o medo, ele faz exatamente isso. Mas eu tenho medo, de repente, e se eu perco o emprego, né? Eu vou fazer, vai ser gerente, porque a gente, lá onde a gente trabalhava, era uma empresa que incentivava o plano de carreira. Se você não recebesse promoção, você era mandado embora. Era uma empresa que realmente ajudava muito no desenvolvimento. Eu falo que foi a minha primeira escola. Se eu sou a pessoa que eu sou hoje, eu devo a essa empresa. Eu aprendi muito dentro dessa empresa, porque era uma empresa que valorizava o funcionário. E realmente, se você não... Aí lá via a gente como gerência, por isso que eu acho que fazer a bendita da demissão, né, Dani? Como eu chorei demitir o funcionário no começo, que eu não tinha habilidade, porque é ruim. Porque a gente conhece a situação da pessoa, mas ele não quer evoluir. E a empresa não quer que ele não evoluir. Isso não é só na empresa, é na vida. Você está lá, você tem uma família, se você não evolui, seu filho vai ver o quê? Que tipo de mãe você quer ser para o seu filho? Qual a imagem que ele quer ter sobre você? Eu estou aqui com uma pessoa que entrou agora, que ela fez um desafio. Depois de um tempo, ela veio fazer uma faculdade e está nesse desafio. Isso daí é mentalidade de crescimento. É a Meire, né? Se quiser falar, fica à vontade, viu, Meire? Está ali escondidinha. Mas eu achei muito lindo isso. Mas as pessoas de fora, muitas vezes, falam, mas e agora? Nossa, depois de tanto tempo, você vai fazer uma faculdade. Mas é o sonho dela. É uma meta dela. Para ela, é sucesso. Ela começar uma faculdade. Porque não importa, gente... Não importa o tempo, o horário, importa você tomar a decisão e fazer diferente. Então,
quando a gente fala de medo, a gente tem 2 parâmetros do medo, 2 vertentes. Ela pode... E se você tem medo, o que ele causa? Estresse. Gente, eu estou dando treinamento para a empresa. Um dos maiores casos que estão tendo nas empresas, principalmente na área de liderança, é o burnout, que é o extremo estresse. Não é o estresse, é o extremo. Onde os líderes estão gritando com os funcionários no meio do trabalho. Então, inteligência emocional baixíssima. E isso ele leva para casa, traz para o trabalho, e desse estresse provoca depressão, todo mundo tomando remédio de tarja preta, medicamento de tarja preta, e entrando nesse ciclo de infelicidade e insucesso. Pessoas de cargo de executivo. Como eu conheci colegas que estão na área de desenvolvimento, que eram executivos, que largaram tudo para começar de novo na área de desenvolvimento. Por quê? Porque é uma área que está crescendo a cada dia. Só que você precisa ter coragem para querer mudar. Sabe que uma pessoa tem coragem de largar um trabalho de 30 anos, está quase aposentando, para poder fazer algo novo? Ai, porque eu vou perder a aposentadoria. Só que você pode fazer muito mais, que essa aposentadoria não vai ser nada para você. De repente você empreende, tem uma ideia sensacional e fica rico. Você vai ficar contando com uma aposentadoria do governo, mas falta coragem para fazer o que tem que ser feito. Mas por que isso? Porque isso foi alinhado a nossas crenças, que a gente vai falar daqui a pouco. E aí a gente tem a luta e a fuga. Luta, porque assim, o medo não é ruim, tá, gente? É isso que eu quero deixar claro. Porque tem 2 lados do medo. A gente tem o medo de luta, que é aquele medo que faz você enfrentar as situações. Eu tenho medo, não é porque eu tô aqui que eu ensino você a desbloquear. Eu tenho medo, para alguma coisa que é nova, dá aquele medinho, mas o medo é que faz você estar vivo, que faz você também ter cuidado, que faz você ter discernimento. Só que o medo de luta. Agora, o medo de fuga é onde você quer ficar longe daquilo que te deixa com medo. E aí você se limita, você se estagna, você vivencia uma vida que não é sua. E quando você vivencia uma vida que não é sua, você vai arrastando a sua vida. E você vai ficando mais longe daquilo que para você é sucesso. Eu acabei falando já fácil aqui, do medo, já falei, luta e fuga. E o que acontece? Quando a gente tem esse medo, que é o medo de fuga, né? O medo de fuga é alinhado a algo que nós chamamos de, que agora eu cresci aqui para vocês enxergar, crenças limitantes. Alguém aqui já ouviu falar sobre crenças limitantes? São crenças que muitas vezes te impede, muitas vezes não, crenças que te impedem de crescer. E tem vários tipos de crença. Aqui para esse workshop eu trouxe 2 que são crenças muito fortes que impedem o seu crescimento, que a gente chama de crenças hereditárias e as crenças pessoais. As crenças hereditárias são as crenças que nós adquirimos na nossa primeira e na nossa segunda infância. São crenças que nós adquirimos na primeira e na segunda infância. Com os nossos pais, com os nossos professores, com a religião. Porque estamos ligados às pessoas que mais nós confiamos e amamos. Muitas vezes a gente, como pai, né, como mãe, acha que certas atitudes que a gente tem, não vai acontecer nada com o nosso filho. Você quer saber quem é o adulto de hoje? Veja como foi a criação dele na infância. Sabe pessoas perfeccionistas? São pessoas que foram criadas com pais que o quê? Que exigiam perfeição dele. Ai, não tá bom, faz melhor, faz melhor. E vai colocando essa informação e a criança começa a se cobrar demais. Se cobrar demais. E a crença ela é adquirida, gente, desde a barriga da criança, tá? Quando eu falo de 0 a 7 anos e de 8 a 13 anos, que é a segunda infância, 0 anos é na barriga. Toda a informação que você vai colocando. Quando você rejeita uma criança, você está grávida, rejeitou a criança. A criança, ela sente, o subconsciente dela pega toda a informação da rejeição. Sabe aquelas mulheres que têm medo de abandono, são super carentes,
na fase adulta, precisa ser aceita. Tudo que for fazer tem que ser aceita por alguém, está alinhada ao que foi, o que aconteceu na infância. Ou foi abandonado, ou o pai que abandonou, ou a mãe. Então, esses abandonos interferem no quê? Relacionamento na fase adulta. Ou quando você faz comparativo, filho com outro filho. Ai, você é burra. A criança acredita que ela é burra, ela vai crescendo achando que é boa. Quando ela cresce, ela se sente incapaz. Mentalidade de fixa. Porque ela se acha incapaz. Por quê? Porque ela ouviu isso dos pais. E ela acredita. A minha irmã que está aqui, a Karina, ela hoje ela está numa cadeira de roda. E foi devido a uma crença lá da infância, mas que estava alinhada à professora dela. Ela foi exposta quando ela era criança, eu vou fazer bem resumidamente aqui, né? Ela deixa eu compartilhar, porque a história dela está no meu livro, então eu posso compartilhar, tá, gente? Porque eu trabalhei a minha irmã, e foi neste trabalho que eu desenvolvi ela, que eu descobri o que aconteceu, né? Quando a gente fez uma regressão. Uma professora a expôs, e ela passou uma vergonha muito grande, porque ela foi julgada de ter feito algo que ela não fez. Ela ficou de castigo e exposta, sendo apontada por todo mundo. Na época, foi ruim para ela, e a gente tem uma coisa que a gente chama de ego, que está no nosso subconsciente, que para nos proteger, ele faz a gente esquecer. Muitas mulheres que eu trabalhei durante esse processo têm problema de relacionamento, entra em relacionamento abusivo, e quando nós fizemos sessões de regressão, eu descobri que elas tiveram o quê? Foram abusadas sexualmente, só que elas esqueceram. Que muitas vezes a gente julga, né? Mas essa mulher está num relacionamento abusivo porque ela não sai porque ela não consegue. Porque o subconsciente dela está ligado a uma dor que aconteceu lá no passado. Só que muitas vezes ela nem sabe o porquê dessa dor, e ela fica alinhada porque ela sente culpa, e acha que ela é merecedora de estar ali. Ela nem sabe. E a gente só consegue tirar isso dela quando a gente trabalha essa questão. Aí você consegue virar o jogo. A Karina hoje, a gente fala, não, tá, mas como ela ficou na cadeira de roda? E com isso, a Karina foi passando por vários tipos de... E toda vez que vinha a situação de exposição, ela ia computando, guardando no subconsciente, guardando no subconsciente. A Karina era uma pessoa extremamente tímida. Se você falava com um tom mais alto com ela, ela chorava. Não que ela não chora ainda, mas melhorou bastante. Mas ela tinha isso, ela tinha medo de se expor, de falar, de se posicionar. Por quê? Porque ela não sabia, mas era isso que vinha. Você vai ter retaliação. Tá bom, Vi? Tá bom. Qualquer coisa assiste a gravada, tá bom? Então, ela foi armazenando isso. Pode falar, Dani. Eu tô com um caso desse de que você está falando, de crenças, das amigas da minha filha, né? Tem uma amiga dela que tem 15 anos, e para mim é bem claro que ela tem alguma questão de insegurança, repetiu de ano, e às vezes os pais dela, né, tentaram punir ela, se ela não prestasse atenção, como ela não tinha se dedicado, como a escola particular que ainda tem esse prejuízo, né, que eles consideram financeiro, eu conversei com a mãe dela para avisar que, para passar num psicólogo, num profissional, para ter um diagnóstico certo, né, e só que você vê, pelo menos eu vi claramente a incredulidade, né, não acredita. Não acredito. Não, mas é porque foi ensinado isso. E é a falta do conhecimento. Hoje, com todo o conhecimento que eu tenho, a minha postura com meu filho é diferente. Eu já tirei de várias situações por ter o conhecimento para ele não ter traumas. Tenho como pegar e proteger ele sempre? Não tenho, porque a sociedade está lá fora. Mas com todo esse conhecimento, eu consigo fortalecê-lo para poder enfrentar o mundo lá fora. E muitas vezes a gente, como pai, acaba fazendo com que o nosso filho vire escravo do sistema e cresça com isso. E eu falo por quê? Porque toda mulher que eu trabalho, ela tem crenças muito fortes e alinhado ao passado.
Até tem uma que daqui a pouquinho vai dar o depoimento aqui, vocês vão entender um pouquinho o que aconteceu na vida dela. Então, é forte, gente. O que acontece? Vocês vão perceber, se eu sei que o pessoal está meio quietinho, mas vocês vão começar a avaliar tudo isso que eu estou falando. Alguns bloqueios, aí vocês vão tentar pesquisar de onde vem. Está alinhado ali. E aí a gente está alinhado ali, porque a crença mais forte são as crenças hereditárias. Então, a Karina foi seguindo esses percursos até um dia ela está no lugar onde ela trabalhava, na advocacia, veio um rapaz para pagar o condomínio, se eu estiver errado, você me corrige, Karina, mas é a história que eu lembro que você me contou. E aí, ele pegou e foi pagar o condomínio e falou, não vou pagar com multa, não quero, não vou, eu vou pagar para vocês, tem que aceitar. A Karina falou, não posso aceitar, porque lá tinha que pagar com multa. Ele foi e atacou o dinheiro nela. E falou, pega aí, aquilo para ela foi o extremo. Como ela já tinha vários depósitos, aquilo foi a gota d'água que a gente fala, foi o start. Mais ou menos uma semana, alguns dias depois, a minha irmã começou a ter o quê? O corpo começou a responder contra o que a mente dela... Porque isso pode ser uma depressão, pode ser um câncer, no caso dela foi o corpo, ela adquiriu uma doença autoimune, que a gente não sabia da onde era, por quê? Porque estava na mente dela. A minha decisão de se tornar farmacêutica, a Dani sabe bem essa história, foi para ajudar a minha irmã, eu queria a cura. Eu nem sabia com o que eu estava lidando. E, na verdade, eu tinha que ter sido coach, porque quando eu virei coach, eu consegui ajudá-la. Né? Então, foi esse percurso todo, e aí começou a doença. E como eu não sabia a cura, da onde era a origem, ela só foi ficando pior. Tomando remédio, e a origem não era o corpo. E olha que era engraçado que todos os exames dela não davam nada do que era a doença dela. Por quê? Porque a doença dela estava na mente. Nós éramos leigos na época. Leigos. E estava na mente, era uma doença psicossomática. E aí, tá. E hoje, qual que foi? O trabalho que eu fiz com ela foi trazer mais qualidade de vida, ela realmente assumir quem ela é, porque era difícil. Foi difícil o pessoal assumir que ela era cadeirante, que ela tinha mudado de ser andante para ser cadeirante, como é que a gente fez essa realidade? E foi difícil. Depois que foi fazendo, ela fez terapia, passou com a psicóloga, depois ela veio fazer esse tratamento de coach comigo, misturado com terapia, com hipnose, ela desbloqueou, e hoje ela sabe que ela é uma mulher aí, empreendedora, tá feliz aí, porque hoje ela entende a condição dela, ela sabe quem é, ela sabe qual é o poder, independente da condição que ela tem. Mas e se não tivesse acontecido? Se eu não soubesse disso, onde será que ela estaria hoje? A gente não sabe. Porque a nossa mente é isso. E a gente tem aqui as crenças pessoais, que são o quê? As crenças daquilo que nós acreditamos. Não é o que passaram, mas o que nós acreditamos. Eu não sou capaz, eu não sou tão bom bastante, eu não mereço. O não merecimento, gente, é fincado na raiz da mulher. Temos aqui a Rose também, que ela já fez coach comigo aqui. Eu vi que ela entrou aqui. E ela tinha algumas raízes de crenças ali, né, Rose? Que ela falava assim, Kátia, não aguento essa sessão, que chega a doer os pés. Muitas. Não é, Rose? Graças a Deus ficaram para trás, viu? Fez uma diferença infinita na minha vida. Exatamente. Porque quando é aquele negócio, gente, falando aqui, que a pessoa é farmacêutica, eu trago metáforas. E quando a gente está doente, sabe quando a gente pega uma doença? E aquela doença tá ali, né? Aí a gente faz vários tipos de medicamentos, tudo paliativo, e não passa. Por que não passa? Porque a gente não sabe qual é a raiz, qual é a doença. Aí você vai e volta do médico, vai e volta do médico, aí o médico consegue dar o diagnóstico preciso. Você tomou o medicamento, você cura. Dentro do nosso desenvolvimento, a nossa mente é a mesma coisa. Enquanto a gente não sabe a raiz, e não trabalha essa raiz do nosso passado, que faz com que a gente não consiga ir além, a gente continua nos paliativos, seguindo caminhos aqui e ali, tentando. Mas como você sabe, é aqui que está o meu problema, então eu vou trabalhar isso. Aí você vai embora. Você vai embora. É a mesma coisa. Eu falei assim, eu saí de um lado para entrar no outro, e eu falei, eu trabalho realmente do mesmo jeito, através da cura. Né? A cura do seu ser. E agora é o quê? A cura é o seu resgate. Então, abandone suas crenças pessoais, porque é o que você pensa sobre você. Às vezes você pensa... Sabe aquelas pessoas... Mas, poxa, a Rose, ela... Meu, que profissional! Não, mas eu não acredito nisso. Não, você é boa. Não, mas eu não acredito.
Não consegue acreditar, porque ela está alinhada a focar aqui, na crença hereditária que fincou mais nas crenças pessoais e assim vai indo. Então você não consegue deslanchar, você não consegue ter progresso, você não consegue ter sucesso, porque você acredita em coisas que não são verdades, mas que estão na sua cabeça. Você se limita. Né? E nisso daí é o que muitas vezes? Você aprender a dizer não. Porque o povo tem uma dificuldade de dizer não, gente. A gente acha, principalmente a mulher, que tem que abraçar o mundo. A Dani podia, na época, ter falado, eu não quero ser gerente. Não, ela fez. Mas eu precisava ajudar minha Mas família também. precisava ajudar a família, tá ali. Não foi ruim para você, porque você aprendeu muita coisa, porque ela ensinou muita coisa. Gente, essa pessoa, ela teve filho dentro da empresa, a bolsa dela estourou. Ela me ligou, eu falei, menina, você está aí ainda? Ela fechou todo o caixa, eu falei, chama alguém para... Tudo bonitinho, com uma calma, e foi embora. Fechou a loja, esperou vir. Eu falei, O táxi foi gente... direto para o hospital. Eu falei, linda, eu estou muito feliz de te ver, viu, Dani? Então, aprender Também. a dizer não, às vezes, porque às vezes a gente tem aquilo, mas você poderia ter ido para um lado e talvez você poderia ter destacado na contabilidade, mas não dá para você saber. E por medo de não saber, você não vai. Aí você vai dizendo sim para as coisas que não estão alinhadas a você e dizendo não para você. A cada não que você fala para o outro, quer dizer, a cada sim que você fala para o outro, você está falando não para você. E aí você vai pulando passos para trás, ao invés de passos para frente. Mas para vocês entenderem um pouquinho disso, de todo esse processo, eu vou trazer aqui a Andréia, que vai falar um pouquinho, que nós participamos de primeiro um programa, e ela passou por várias coisas, várias questões, e eu quero que ela venha compartilhar aqui com vocês. Andréia, você está por aí, amiga? É só abrir o microfone e compartilhar a sua experiência para essas meninas, porque ela tinha os bloqueios bem... para a gente ver isso na realidade, nada como depoimento. Tá dando para ouvir? Você tem que falar mais perto do microfone para o pessoal te ver. Tá dando para ouvir? Deixa eu tirar. Melhorou? Tá dando para ouvir? Não, agora seu microfone está melhor. Oi, meninas, boa noite. Eu tive a oportunidade de ouvir um pouquinho e percebi que vocês estão um pouco quietinhas, né, agora, mas já vou falando que no final desse treinamento a gente quer falar e não dá tempo de falar. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse treinamento foi muito desafiador para mim. Continua sendo, porque é um treinamento diário, né, constante, mas que me ajudou muito, porque eu tinha muitas travas que vieram da infância, travas que vieram da adolescência. Por exemplo, eu dou curso, eu tenho uma escola de micropigmentação, vou dar até falar para vocês o que aconteceu esse final de semana, sábado. Finalizei uma turma de 4 alunas, e foi o primeiro curso que eu dei, que eu fui feliz. Que eu ministrei um curso feliz, sem aquela coisa de, sabe, aquele peso, aquela coisa de frio na barriga, aquela coisa de passar mal. Será que eu estou agradando? Será que eu estou falando certo? E eu deixei, curti, foi maravilhoso, chorei, me emocionei, porque eu me permiti a não me preocupar com o que as pessoas estavam pensando de mim, mas eu estava preocupada no que eu iria entregar para elas. E eu sou muito grata a esse treinamento que eu recebi, porque isso me ajudou muito de verdade. Então, hoje, eu sou o tipo de pessoa que eu não penso no outro, no que o outro está pensando sobre mim. Eu penso naquilo que eu tenho que executar e aquilo que eu preciso entregar. Então, isso hoje está aqui falando com vocês,
é um treinamento que a Kátia me colocou, né? É como se ela estendeu esse treinamento para mim, porque você falar de você é um pouco difícil. Mas hoje eu estou sendo curada de todos aqueles traumas, porque a minha avó dizia: não, você não pode falar isso, não, você tem que pensar no que você vai falar, não, isso não pode. Ou uma amiga falar: nossa, mas você está agindo dessa forma. Então eu fui, eu trouxe travas para a minha vida que eu sempre fiquei pensando no que os outros iam achar e se eu estava agradando. Isso me fez muito mal. E hoje eu estou liberta desses traumas. E como é maravilhoso estar liberta. Hoje as pessoas precisam me falar para eu... Tipo, André, posso falar um pouquinho? Então, assim, é muito maravilhoso. Vou falar uma coisa para vocês. Vai ser muito desafiador para vocês. Vai ter dia que vocês não vão querer vir para o treinamento. Vão vir coisas que vai fazer vocês se sabotarem para vocês não estarem aí. Mas tenham força, venham para o treinamento, porque quando finalizar vocês vão se sentir outras pessoas. Vocês vão ver a evolução de outras colegas de curso, vocês vão ver que o trauma de outra, chave de outras pessoas que vão destravando vai ser para você também. Você percebe que outras pessoas também têm dificuldades como a sua. É maravilhoso. Hoje vocês estão assim, aí, né? Assim, daqui a pouco todo mundo começa a querer levantar a mão e falar, e a Kátia com dificuldade de conseguir falar, né? Mas é isso, maravilhoso, gratidão a essa nova fase, a essa nova etapa da minha vida. Hoje eu estou numa fase super desafiadora. Antes de chegar aqui com vocês, eu estava falando com meu esposo, né? Se não fosse esse treinamento, eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje. Então, o medo me travava muito, porque eu me preocupava se eu ia agradar. E hoje eu não estou preocupada em agradar os outros, eu estou preocupada com o meu objetivo. É isso. Gratidão, Andréia, parabéns. Vocês não têm ideia a dificuldade para essa mulher falar. Quando eu convidei, eu falei, olha, eu vou estar fazendo workshop, você pode dar, né, seu depoimento? Ela falou de pronto, eu vou, Kátia. Eu estava esperando assim, sabe? Falei, realmente, ela evoluiu. Ela me deu oportunidade, porque da mesma forma que, com certeza, tem alguém aí que está nessa mesma situação que eu estava, eu falei, não, eu preciso falar, né? Eu não posso guardar isso. E foi, assim, muito importante. Por favor, meninas, como tiveram outras pessoas, algumas pessoas que às vezes não podiam ir para a aula, sabe? Não deixem, priorizem vocês, venham todas as aulas, participem, curtam, absorvam o máximo que vocês puderem, porque é maravilhoso. Show de bola. E é isso, gente. Ela se permitiu a mudança, ela permitiu mudar a mentalidade. E eu conheço a Andréia há mais de 20 anos. E eu nunca tive a oportunidade de trabalhá-la. Ela ali, eu só dava conselho até o dia que ela se permitiu a vir fazer um programa comigo e realmente entender que ela precisava mudar a vida dela. E aí foi a chave, até uma coisa, né, que ela compartilhou ali com a gente, que eu sei que isso vai ser realizado logo, porque a gente aprende realmente o poder da visualização, o poder de conquistar as coisas e acreditar que aquilo vai acontecer. Né, Rose, fica à vontade se você quiser também compartilhar, viu, Rose? Caína já compartilhou um pouquinho, né, as minhas alunas estão aí, a gente tem que aproveitar, né, para compartilhar aí para as meninas, né? Para saber que vocês não estão aqui à toa, independente de qualquer coisa, o pouquinho que tiver aqui, vocês vão levar para casa. Eu espero que vocês reflitam e mudem alguma coisa aí, independente de qualquer coisa.
Então, agora, eu vou... Deixa eu abaixar um pouquinho aqui, já. Vou tirar do zoom, isso. Que aqui já dá para enxergar. Opa, pronto. Lembra uma coisa aqui, que foi muito engraçado. Eu fiz uma aula, o Flávio falou assim para mim, eu acho que hoje não dá para eu participar do... Não, você precisa. Você precisa. Porque o meu esposo começou a perceber A diferença. Eu falo, o resultado ele vem quando as pessoas começam a ver a diferença, porque é de dentro para fora. Né, se preocupando com o que as pessoas vão pensar, quantas coisas é introduzida no nosso pensamento, né, na nossa trajetória desde criança, na nossa formação, né, e a gente traz isso para a nossa vida e a gente tem um bloqueio de crescimento. Isso é uma coisa que bloqueia de uma tal forma que faz tão mal para nós mesmos. Então, assim, hoje eu vejo, falei, nossa, quanto tempo eu perdi. O que eu vou pensar? O outro vai pagar o meu boleto? O outro vai pagar a minha conta? Eu estou preocupada com o que as pessoas vão pensar. Eu vou agradar uma quantidade de pessoas, vou desagradar uma outra. Eu preciso estar feliz, em primeiro lugar. Isso aí é sucesso. Teve a oportunidade de presenciar também, que eu tinha vergonha de dançar na frente das pessoas, tinha vergonha de me expor. Hoje, eu fui para o meu trabalho, e eu acordei, eu falei assim, hoje eu não estou afim de me arrumar. Eu vou desse jeito mesmo. Aí meu marido chegou e falou, olha, Andréa, vem uma pessoa aqui para conhecer a escola, para fechar o curso. Eu falei, eita, e eu estou toda bagunçada. Aí eu falei, quer saber? Vai assim mesmo. Aí eu estava lá passando pano no chão, e ele me chama, Andréa, vem aqui, tem uma pessoa te esperando. E ali eu fui eu mesma, expliquei para ela sobre o curso, e olha, a venda era para ter sido feita no boleto, e foi feito à vista, porque ali ela não olhou a minha aparência, ela olhou o conteúdo, o que eu estava falando, e eu, o tempo todo, eu sempre me preocupei com a minha aparência, será que está legal, será que está agradando, será que está... E antigamente eu não dançava, eu tinha vergonha, eu ia para as baladas, eu ficava quietinha, assim, sem dançar, sem me expor. Hoje eu não estou preocupada se vão falar que eu estou dançando feio, se eu estou dançando errado, se eu estou dançando torto, eu quero ser feliz. Né? O que importa é que eu seja feliz. E hoje eu sou feliz. É isso, parabéns. Isso daí acaba agregando tudo, gente, que eu falei ali no começo sobre os pilares. Quando você está feliz, muita gente fala assim, por que eu não consigo juntar dinheiro? Por que eu tenho dificuldade na parte financeira? Porque o pilar financeiro é tudo que representa a sua parte financeira. Mas às vezes você está depressivo, você está ansioso, você não está vivenciando a sua vida, você não consegue se posicionar. Viu? Ela fechou o negócio no bolo à vista, gente. Então, ela está lá reclamando, aí ela está lá toda pomposa, fingindo ser uma pessoa que ela não é, né? E a pessoa não se agrada, porque a pessoa não consegue se conectar. Eu falo muito isso para meus clientes. Trabalhe a sua essência, seja você verdadeiramente. É isso que as pessoas compram de você. E talvez não tinha nem fechado. Preocupada demais, você mostra insegurança. Você mostrou insegurança, acabou. É posicionamento. E aí ela melhora a parte financeira. Aí por quê? Eu não estou me arriscando, eu não estou fazendo a minha empresa para um patamar maior, eu não estou investindo na minha empresa, eu não invisto em mim, você quer resultado. Você quer ganhar mais. Como? Não, você vai ficar estacionado. Então, tudo isso é progresso. A Andréa foi lá, ela investiu, vou investir meu tempo, investir no curso, vou fazer algo diferente para mim. Foi corrido? Foi, mas ela estava lá para fazer algo diferente. Decisão, né? Aí o outro pilar físico. Por quê? Nessa correria, nessa demanda, a gente dá muita desculpa. Eu não vou cuidar do meu corpo. E a gente não está falando sobre estética, a gente está falando sobre saúde. E o que é esse pilar físico? Está tudo relacionado ao nosso bem-estar. Como é que está a sua alimentação?
Você está fazendo algum tipo de atividade física? Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu não tenho tempo. Mas um dia vai bater na tua porta, o tempo vai fazer você parar. E aí você vai ser obrigado a cuidar da saúde. Por que não trabalhar isso agora? É sucesso. Você está bem. No início desse ano, eu estava pesando 89 quilos. Eu estava com manequim 48. Estava com pressão, mas falei, como, gente? Eu vendo saúde passar. E eu não estou, porque eu estava trabalhando demais, sentada aqui. Eu falei, não, está errado. E eu me coloquei na disposição, eu falei, não, tem que ser um exemplo. Em 3 meses eu diminuí, eu fui para o manequim 40, eu perdi 9 quilos, e estou bem, eu estou com pressão alta, eu nunca tive pressão alta na minha vida, fadiga. Então, se você não cuida desse pilar, é insucesso. Precisa ser cuidado. E eu não posso ensinar algo que eu não coloco dentro da minha essência. E eu tive que fazer isso, eu estou me sentindo muito bem. Estou achando lindo, o pessoal olhar para mim e falar, nossa, Cátia, como você está? Eu falei, gente, eu estava. Então, gordinha, porque todo mundo que me olha fala que eu estou magra. Mas eu estou feliz, porque não é uma crítica super construtiva para mim, que me olha assim, vou continuar no progresso. E aí a gente tem o nosso pilar mental, né? Que é o quê? Diz respeito à nossa saúde psíquica, prevenção de ansiedade, depressão e estresse. Como é que você previne isso? Trabalhando o seu autoconhecimento, autoestima, né? Autoaceitação, ser quem você é de verdade, deixar de viver a sua vida pelo que os outros falam, como o André falou, você vive numa prisão, querendo mostrar para a sociedade alguém que você não é. Isso te prejudica muito. Pilar social, que é o quê? Viver em sociedade. A gente sentiu isso na pele na pandemia. Ficar trancado dentro de casa, ficar isolado, como isso pegou para muitas pessoas, para mim pegou. Se não fosse o meu trabalho, porque na pandemia eu trabalhei muito, eu fiz muito atendimento, fiz aqui, foi bom, eu cruzei fronteiras, eu estou com um cliente internacional, né? O computador ali, e eu mantive a minha vida social, mesmo que online. A gente precisa viver no meio de pessoas. Eu falei, eu amo esse trabalho, porque para estar essa conexão. Mas é nada também bom, né, gente, para estar todo mundo grudadinho. Não vejo a hora, já vou voltar a ter treinamento presencial, ver as pessoas ali, né? É gostoso estar presente. E muitas vezes a gente se fecha para o mundo, em cima dos nossos problemas, por falta de tempo. Quando a gente trabalhava na raia, a gente não tinha tempo, a gente trabalhava demais. O dia que a gente estava de folga, a gente quer ficar em casa, isolado, para descansar. Aquilo interferiu no meu relacionamento, eu perdi relacionamento. Depois eu voltei, né? Estou com a pessoa aqui, 24 anos. A gente terminou, voltou, mas me prejudicou, porque eu trabalhei demais. E existe uma tríade, é trabalho, lazer e descanso. E se a gente não respeita isso, e o lazer é a vida social, o trabalho é onde você vai conseguir o pilar financeiro, né? O lazer também entra no pilar físico, descanso entra no pilar físico e entra no mental, porque nós precisamos descansar na mente. Senão a gente dá pau, interfere no corpo, traz doenças. Então, o que eu tenho para falar para você? Seja vulnerável. Então, tá bom, Meire, vai ficar gravado, viu? Então, seja vulnerável, gente. O que é ser vulnerável? Segundo Brené Brown, ela é uma especialista em vulnerabilidade. Então, o que é vulnerabilidade? Então, a gente acha que vulnerabilidade é alguma coisa ruim, mas não. Vulnerabilidade não é a medida de fraqueza, mas é a melhor definição de coragem. É preciso ter muita coragem para ser diferente. Então, tenha coragem. No dicionário, coragem, ele vem de cor, que significa coração. Então, é a definição original, que é o quê? É contar a sua própria história, de quem você é, com todo o seu coração. É simplesmente ter coragem de ser imperfeito. Nós cobramos perfeição. A gente quer que as pessoas nos aceitem. A gente quer ser perfeita. A gente quer comparar padrões. E não. Nós temos que ser gentil conosco, como a Andréia relatou aí muito bem. Para depois a gente ser gentil com o outro. E muitas vezes a gente quer ser gentil com o outro e esquecer de nós. É abandonar quem você deveria ser para ser quem vocês são de verdade. Vivemos numa sociedade onde as pessoas usam máscaras para serem aceitas. Né? E isso ajuda a conectar com você mesmo. Então, seja a primeira a arriscar, sem medo. Então, tenha coragem de ser, sim, uma mulher perfeita. E não é imperfeição como algo negativo. A imperfeição que a gente fala, aceite você do jeito que você é. Porque as pessoas vão te aceitar muito mais
Se você mostra quem você é, você não tem o risco de, nossa, mas você não era assim. Não, eu sempre fui assim. Esse é o meu jeito, essa é a minha essência. E você se mostrar sendo desse jeito. Esse é o segredo do sucesso. Então, hoje eu quero trazer uma oportunidade para vocês, como a Andréia falou aí. É uma oportunidade que mude por você. Hoje eu quero trazer, como eu falei, a virada de chaves. Vocês querem virar a chave de verdade? Vocês querem trazer... Eu trouxe bastante conceito dentro desse workshop. Tudo que a gente precisa estar alinhando, ter uma mentalidade de crescimento, realmente chegar a 2023 traçando as novas metas, realizando, tendo sucesso. Ai, mas eu não tenho dinheiro, porque você não está trabalhando o que tem que ser trabalhado. Você não tem inteligência financeira. Você precisa trabalhar isso. Não fomos ensinados. Fomos ensinados a realmente pegar o dinheirinho lá só para pagar a conta. Não fomos ensinados a cuidar da gente, principalmente a mulher. A mulher tem uma grande dificuldade de investir ela mesma, porque ela quer investir em todo mundo. Mas ela quer investir nela, que é ela que é importante. Você, a mulher é o sol da casa. Entendeu? É ela que vai fazer a virada de chave. Então, eu tenho o quê? O programa Despertar de uma Fênix, que foi o programa que a Andréia participou, que é um grupo que nós trabalhamos toda essa conexão. O que é trabalhado dentro desse grupo? Autoconhecimento, autocuidado, autoaceitação, produtividade e autorresponsabilidade. Quando você consegue trabalhar tudo isso, você consegue virar uma chave e ninguém segura, você vai embora. Eu passei por essa transição. Quando eu cheguei a me perder, eu não sabia quem eu era, não tinha caminho, mas quando eu virei essa chave, fui embora. Eu fui embora e eu gostei tanto dessa virada de chave que eu me tornei uma profissional dessa área, de tão bom que foi para mim. A receita foi boa de bolo, eu quero compartilhar a receita com vocês. Hoje. Então, como funciona esse grupo? Esse grupo são 12 encontros, são 3 meses, vocês conectadas comigo, trabalhando ferramentas que vai ajudar vocês a dar um passo atrás do outro para atingir o sucesso. A trabalhar sua parte pessoal, sua parte profissional, sua parte financeira. Tudo que está alinhado. Você ser uma versão melhor de você mesma. Uma versão que eu falo 2.0, renovada. A André já vai renovada para 2023. Vários projetos, empresa com outro patamar, né, André? Porque, como eu disse, não é só o pessoal, gente, atua na sua parte profissional, que é onde pega. Muitas vezes, para você conseguir ter uma estabilidade financeira, porque é importante a gente ter uma estabilidade financeira. Né? O nosso ganha-pão, a gente está bem, isso machuca. Então, é uma vez por semana, é online, dentro da residência de vocês, da casa, igual vocês tiveram aqui, esse bate-papo gostoso, conexões de mulheres, dura entre 1h30 e 2 horas, dependendo da ferramenta que nós vamos utilizar dentro do programa. E aí a gente ainda tem de bônus, né? Quem conhece, sabe meu serviço, uma sessão individual que vocês vão ter comigo antes do programa, que eu vou estar conversando com vocês, avaliando, vendo todo o processo, onde vocês estão para a gente trabalhar dentro desse grupo. E vocês vão ter uma análise comportamental. O que é essa análise comportamental? Ele traça todo o seu perfil. E a análise que eu vou dar para vocês são 16 perfis comportamental, que a gente chama de HMI. É uma análise totalmente detalhada, onde vai mostrar como está sua personalidade, sua parte comportamental e sua parte psíquica. Em qual grau você está. Então, só por essa daí a gente já sabe o que tem que trabalhar durante todo o processo. Só uma sessão dessa é R$300. E uma análise é 400. Já são R$700 de bônus que eu estou dando para vocês. Só um momentinho, ideia. Você quer falar? Rapidinho. Quando você tira as travas da sua vida, a energia muda. As coisas começam a mudar de uma forma tão incrível, porque às vezes a gente deixa de investir em algumas coisas que é no conhecimento, no autoconhecimento, e a gente traz tanta energia que nos trava que as coisas não acontecem. A gente faz, e as coisas não acontecem. Quando a gente muda o nosso formato de pensamento, quando a gente muda o nosso posicionamento, a energia muda, e a energia a trazer coisas incríveis e transformadoras para a gente. E assim,
eu falo para vocês, façam que vai ser maravilhoso, vai ser transformador. Não dá para explicar assim, com palavras. Eu vi meninas dentro do meu curso, do meu treinamento, como a fazendo, se expondo na internet, e isso me motivou, e ela era tão tímida no começo, e ali eu ficava feliz, nossa, que legal, porque você aprende a torcer pelo outro, porque você está naquela turma, e você se entrega, e você fica tão íntimo. No começo parece, ai, será que eu vou conseguir? Mas não, você consegue, é maravilhoso, é transformador. É só isso que eu queria falar, tá? Eu tô encantada que eu, tipo, falo, gente, vocês não podem fazer. Tá vendo? A pessoa está em êxtase, gente, tem resultado. Então, qual é o valor desse investimento? São 12 parcelas de R$ 100,60 ou R$ 997 à vista. Mas para vocês que assistiram esse workshop, que estiveram comigo aqui, até o final, eu trouxe, né, uma oportunidade melhor para vocês entrar. Gente, são 3 meses de treinamento. São 3 meses de acompanhamento comigo, sessões ali junto comigo, e nós temos todo o suporte. Eu tenho todo o suporte pelo WhatsApp, porque às vezes tem uma coisa para mais que a gente precisa trabalhar, a gente sai disso e vai trabalhando, não é só o grupo, não precisa esperar chegar a data do grupo. Então, para quem está aqui nesse workshop, vai sair 12 parcelas de R$ 60,50 ou R$ 597 à vista. Para entrar nesse programa, para ganhar esses bônus. Então, basicamente, os bônus aí valem o preço do programa. E essa parte individual é algo que, assim, é onde eu vou me conectar com você, onde vai ser eu e você ali, que eu vou trazer a essência da sua história e colocar toda essa energia para fazer a sua transformação dentro desse grupo. Então, como eu disse, né, é a virada. Muitas vezes a gente protela, a gente dá muita desculpa para a gente, mas a gente veio de 2 anos muito desafiadores, dos quais a gente perdeu muitas vezes oportunidade por medo, deixou de fazer algo maior por medo, e de repente a oportunidade está batendo na nossa porta, a gente deixa jogar fora, a gente manda embora. Então agora é o momento, faça essa virada em 2023, liberte-se e viva a sua verdade, supere as crenças limitantes e viva o melhor. Desperte o poder que existe, porque cada uma de vocês tem um poder inimaginável. E quando começa a trabalhar aquela raizinha ali, lembra daquela doença que ninguém sabe, você vai tendo uma liberdade. E você começa a viver, caramba, era isso. Por que eu demorei tanto para virar minha chave? Por que eu não me permiti? Pois agora eu estou aqui, dando essa oportunidade. Eu vou disponibilizar o link lá dentro do grupo de vocês. Quem quiser pode me chamar no individual para querer tirar mais dúvidas sobre o programa. Na hora que eu disponibilizar o link, quem não tem meu número, clica ali, pode me chamar, tirar dúvida. Mas essa é a minha oferta para você, que realmente está disposta, porque este programa não é para quem não está disposto. Você quer ter que ter disposição para mudar. Porque eu vou estar ali nessa jornada, eu vou dar a mão para você, a gente tem tarefa para poder fazer você sair do lugar. E eu falo, as minhas alunas, elas têm que sair do lugar, e elas saem. Porque se elas não saírem de lugar, é a mesma coisa que eu estivesse parada também. Então, é isso que eu tenho para vocês. Acabei tirando aí uma fotinha lá, porque eu sei que o pessoal está com medo de tirar com câmera, tudo isso, mas gratidão pela presença de vocês, realmente espero ter tocado aí no coração de vocês ter absorvido alguma coisa ali para colocar na vivência de vocês, independente de qualquer coisa, me acompanhem, para quem não me conhece nas redes sociais, é katiavargem.oficial. Eu sei que algumas pessoas veio da rede social, outras pessoas vieram do WhatsApp, vieram de indicação, algumas nem conseguiram participar, vou estar compartilhando o link lá depois, porque tudo, gente, quando a gente se coloca... Quando vocês tomaram a decisão de entrar no grupo para participar do workshop, o universo vai começar a fazer tudo para você não ir.
para você não ter sucesso. Então, eu desejo parabéns para cada uma de vocês que estiveram até aqui. Independente de qualquer decisão, vocês já fizeram essa virada. Porque vocês se permitiram estar aqui. Algumas nem me conhecem, mas estavam dispostas a pegar esse conhecimento. Não importa a fase que você esteja hoje. Se você está separada, se você ficou viúva, se você está em um relacionamento que não está vingando, se você está sem relacionamento, se o seu problema é trabalho, se você quer passar para um nível maior, esse programa é para você. Esse programa é a sua virada. Tá bom, meninas? Alguém quer falar alguma coisa? A gente só quer agradecer. Feliz. Então, gratidão para cada uma de vocês que estiveram presentes aqui. Um beijo lindo no coração de vocês. E me acompanhem, porque workshops, que esse é o último do ano, mas para o ano que vem a gente tem mais e tem muita novidade. Então, acompanha aí e vamos junto. E quem vier comigo, venha, porque eu vou te abraçar, porque agora é o nosso momento. Eu vou aqui também aproveitar, igual a Andréia, né? A gente passou, a gente quer muito ver também que outras mulheres, né, passem por essa mesma transformação, essa mesma oportunidade. E assim, todas, como diz ali, né, desperte o poder que existe em você. Todas nós, mulher já é poderosa por nascer, né? Mas às vezes precisa despertar esse potencial que está aqui dentro da gente. Quando a gente desperta, a gente transforma, a gente acredita em nós. Então, o maior investimento é quando a gente investe em nós, quando a gente permite nos conhecer melhor. E, gente, eu passei pelo processo antes da pandemia, e foi muito importante, né, esse período de pandemia, porque eu pude viver, né, um momento tão delicado, mas com uma mente, assim, firme. Mesmo com a perda do meu pai, né, com perda de pessoas queridas, e o momento mesmo de isolamento que não foi fácil. E a gente fez tanta coisa, né, Kátia? Tem um lado ruim, né, do isolamento, porém, no online a gente fez muita coisa. Por isso, porque, assim, eu sou uma dessas pessoas que permiti. E cada vez mais, e o processo, gente, ele é sempre, né? A gente vai se descobrindo a cada momento, a gente vai se permitindo, né? E eu ainda estou assim, me permitindo cada vez mais, né? Quebrar os medos, né? Quebrar, assim, né, os nossos receios, né? Então, a gente tem que se permitir. E, às vezes, o momento, nessa virada de chave, eu vejo muito assim, tem uma porta ali de oportunidade para você. E, às vezes, você está esperando o quê para abrir essa porta, né? E realmente desbravar de tudo que está te esperando ali do outro lado. E a virada de chave é isso. Então, meninas, espero... Eu vou com certeza ver, porque eu sempre acompanho a Kátia, então eu quero ver assim, né, ali a Kátia falando de vocês, a transformação de vocês, estarei também acompanhando. Boa sorte, meninas. Então, encerrando aqui, gente, 1h30 de conteúdo. Quem quiser assistir de novo, eu vou estar compartilhando no YouTube, vou disponibilizar no grupo. Quiser compartilhar com outras pessoas, tá? Essa oferta aí do workshop com este valor para vocês é até amanhã. Aí vocês vêm aqui conversar comigo e é para vocês que estão aqui no workshop presencial, tá bom? Então, um beijo para vocês, gratidão pela oportunidade de vocês e aguardo vocês aí na vida. Um beijo. Beijo, tchau, boa noite. Boa noite. Beijo. Tchau, meninas.